Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui Vi do Mundo e hoje eu vim fazer a atualização daquele projeto de leitura da revista Bravo, 100 livros essenciais da literatura mundial. Hoje a atualização vai ser só da revista Bravo, não da revista Bula. Quem me acompanha aqui sabe que eu acompanho esses dois projetos de literatura mundial. Nos dois casos são 100 livros, listas de revistas, e muitos livros são comuns nas duas listas. Então, quando eu leio uns 3 comuns nas duas listas, eu faço a atualização das duas. Quando leio separadamente livros que são contemplados apenas em uma lista, eu faço só de uma lista de uma revista, que é o caso deste vídeo aqui, que é só a lista da revista Bravo. Eu vou deixar aqui embaixo o post que eu tenho no blog, com todos os vídeos de atualização, a lista de todos os livros, os 100 livros, com link para resenha, com indicação do que eu tenho, já li, tem resenha, do que eu ainda não tenho, do que eu tenho e ainda não li. Então dessa vez eu vou falar de Robinson Crusoe, que eu li em Kindle. Eu fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. E essa história a gente conhece bastante porque de uma forma ou de outra a gente tem contato com ela, seja por meio de desenho animado, seja por meio de literatura infanto-juvenil, livros adaptados. E aí o destaque é sempre as aventuras do Robinson Crusoe. Mas eu gostei muito de ler o original, por quê? Porque lá eu descobri outras coisas que eu nem imaginava que fosse tema desse livro, que é a questão do imperialismo britânico. A gente está aqui no século XVIII. O que acontece? Robinson Crusoe, ele se lança, né? Burguês, filho de burguês, tal, tá lá entediado. Se lança ao mar e se aventura. Vai para a África, vem para o Brasil, se torna latifundiário, produtor de cana-de-açúcar, alguma coisa assim, até que depois ele fica lá na ilha do Pacífico por 20 e tantos anos. E lá ele conhece o Sexta-feira, no fim, né? Ele ficou sozinho por muitos anos. Depois ele conhece o Sexta-feira, o Friday, que é um nativo que ele salva da morte. E aí que veio a coisa legal. E aí ele é o colonizador. Só que é o colonizador como benfeitor. Então assim, essa a ideologia da época. Então os povos europeus, eles salvam os povos bárbaros, os povos primitivos. Eles salvam por meio da língua, dão uma língua, né, como se os primitivos não tivessem língua. Por meio da religião, como se os primitivos não tivessem religião, né? Eles ensinam o que é o certo, ó, a boa língua, a boa religião, e ensina quem é que manda afinal, quem é o amo, né? É assim que ele pede pro Sexta-feira chamá-lo de amo. Então assim, se você se surpreende com este viés do livro, é porque você não leu o original. Eu li e fiquei surpresa também. Então assim, é para mostrar mais ou menos quem manda. É a ideologia inglesa daquele período. A Inglaterra já tinha passado, a gente está no século XVIII, já tinha acontecido a Revolução Burguesa lá na Inglaterra, Revolução Industrial também, eles estavam ali se expandindo, né? O outro livro que eu li é do Brecht, A Vida de Galileu. É uma peça de teatro que o Brecht fez depois, pelo menos a última versão, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o que ele coloca em xeque aqui? O posicionamento dos cientistas, né? A postura científica, porque depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois que o mundo ficou como ficou, que os avanços científicos acabaram ajudando a destruir o mundo, ele questiona um pouco a neutralidade dos cientistas. Aqui, se a gente está falando de Galileu, a gente está falando do século XVI ou XVII. E aí a vida de Galileu, lá ele com as suas pesquisas, Copérnico já tinha dito, né, que a Terra era redonda e tal. O Galileu, ele inventa o telescópio, ele concorda com Copérnico, mas o Copérnico, a gente há de se lembrar, Copérnico era polonês, então ele estava fora da ira da Igreja Católica, né? Ele estava em outro país distante lá, protestante, muito provavelmente. A gente está falando da Polônia, não devia ser católica. E o Galileu estava na Itália, né? Italiano, então ele era acompanhado de perto pela igreja. A gente está falando de um período de Inquisição e tal. O Copérnico já tinha dito que a Terra não é o centro do universo. O Galileu disse que ela gira em torno de si, né, os movimentos de translação e rotação, gira em torno de si e em torno do Sol, acho que é isso.
Enfim, ele falou de movimentos da Terra porque ele tinha telescópio, ele observava os corpos celestes e tal. E a igreja o obriga a desmentir, ou então vai pra fogueira. E ele desmente, mas ele não joga fora. Ele fica sob tutela da igreja depois, né? Mesmo tendo desmentido, tudo que ele produz é passado pelo crivo da igreja e tal. Ele tem um pupilo aqui, um discípulo que o acompanha e tal. E a gente sabe que depois, né, a história real é que ele guardava uma cópia de tudo que ele produzia e graças a isso a gente tem muitas das descobertas dele. A crítica não é nem crítica, é o questionamento do Brecht, a neutralidade científica, ele poderia ter se negado, mas o Galileu tem um momento aqui que ele fala, e essa frase ficou muito famosa: pobre do povo que precisa de heróis. Então assim, se por um lado o fato dele ter negado a descoberta pode ter sido criticado, por outro lado, se ele tivesse assumido, ele teria morrido e ele não teria continuado a fazer pesquisa e a gente teria perdido com isso, né? Humanidade. É um livro interessante, é um livro que o Brecht mudou o final, né? Uma peça de teatro depois da guerra, porque ele já tinha escrito antes, durante, não sei, sei que ele foi mudando o final e ficou desta forma, o Galileu se safando e esse questionamento todo depois da guerra. O Decamerão, do Boccaccio. E sobre este livro eu fiz um vídeo também. E é curioso porque este livro é do século XIV, 13 ou 14. Então assim, vocês veem, né? Eu tô falando de períodos longínquos. Século XVII, século XVI e século XIV. Aqui a gente tá numa Itália tomada pela peste. Então a gente está naquele período que a peste bubônica dizimou, sei lá, 1/3 da população europeia. E aqui a gente tem um grupo de jovens, 10, acho que 6 mulheres e 4 homens, que tentam se safar da peste e vão para um castelo. E lá eles começam a jogar, a brincar, né? Imaginar um mundo diferente, contar histórias diferentes. Então assim, aqui a gente está numa situação de extremo controle da igreja, tal qual aqui, né, com Galileu, mas a peste faz com que as pessoas possam questionar as coisas. A igreja começou a se enfraquecer, né? Aqui ela estava começando a se enfraquecer. Aqui com Galileu ela já tinha se enfraquecido a ponto de Lutero já ter pregado lá as 95 teses. Então já tinha acontecido a reforma protestante e aí toda a questão do Santo Ofício questão da contra-reforma, uma reação da igreja. Aqui a gente está no momento anterior em que a igreja já está começando a se enfraquecer por conta dessas coisas, não deu conta da peste, as pessoas estão morrendo horrivelmente, não importava se eram pias, né, se acreditavam, se não acreditavam, se eram hereges, elas morriam da mesma forma, uma morte horrível. E aí esses jovens vão para o castelo e cada um conta uma jornada, cada jornada tem 10 histórias. Eles contam histórias assim da sociedade daquele período. Então o imaginário fica assim, né, solto. Conta histórias, aí nessas histórias os religiosos são hipócritas, os burgueses ali tem uma postura moral ok, né, boa parte deles. Eles começam a dar asas ao imaginário, eles vão além do que era prescrito pela igreja, né, porque a gente está num momento em que a igreja proibia tudo, controlava tudo, a burguesia também é altamente moralista e tal. Só que os jovens vão para esse castelo e eles também são burgueses, então o moralismo burguês ainda está neles. O que eles apresentam é assim, é uma igreja hipócrita e decadente, na maior parte das vezes. E o grande avanço também é que aqui a gente tem o livro de contos, a gente está numa fase pré-romance. O romance é um gênero moderno. A gente está num momento que não existia romance ainda. O que existia era teatro e poesia. E aqui a gente já está com pequenas histórias. Os Cervantes também, um pouco depois disso, com aquelas novelas exemplares, no mesmo sentido, assim. São pequenas histórias moralizantes. O romance começa assim, a prosa começa assim. Não o romance, porque o romance tem que ser maior, mas a prosa começa assim. Com esses contos, novelas, até depois romance que a gente conhece. Então a gente tem pouca literatura deste período, assim, pouca literatura que a gente tem acesso, pelo menos. Então tá, mas mais detalhes no vídeo. Então vejam lá. Então essa é a minha atualização. Robinson Crusoe
do Daniel Defoe, A Vida de Galileu, do Brecht, e o Decamerão, ou melhor, Decamerão, de Boccaccio. Agora me contem se vocês já leram esses livros, o que vocês já leram, o que falta ler, o que vocês estão achando mais difícil dessa lista da Revista Bravo, ou o que vocês têm mais expectativa. Me deixem saber. Certo? Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.